O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, por meio de sua estatística de produção pecuária, aponta que o número de suínos abatidos aqui no Brasil chegou a 44 milhões de cabeças no ano passado, uma alta de 2,4% em relação a 2017. Este foi o maior resultado da série iniciada em 1997. Apesar do recorde, a pesquisa mostrou que houve queda de 4% no abate de suínos no quarto trimestre do ano passado. Já em relação ao terceiro trimestre, a alta foi de 0,4%, na comparação com o mesmo período de 2017. A queda em relação ao terceiro trimestre é normal, já que é um período que tem maior abate. A atividade tem apresentado crescimentos ininterruptos, mesmo com alguns impactos na exportação, e mesmo com o embargo desse principal comprador que recebeu cerca de 40% das nossas exportações em 2017. O Brasil manteve a escala de abate que gerou um recorde. Com o embargo russo, dados da Secretaria de Comércio Exterior mostram que a China se tornou o principal parceiro comercial da carne suína brasileira, recebendo 28% do total exportado pelo Brasil. Em 2017, o país asiático era o terceiro maior importador de suínos do Brasil. E agora eu vou conversar com Guido Juliano Martins Araújo, agrônomo, perito ambiental e gestor de empresas. E nós vamos falar sobre as abelhas. Você não tem noção do que o extermínio das abelhas pode causar na vida do planeta. Guido Juliano, bom dia. Bom dia, Antônio. Tudo bem, né, Guido? Ótimo. Pois é, Guido. Uma vez eu ouvi o seguinte: se acabarmos com as abelhas, acaba com a vida dos humanos. É mais ou menos por aí, né? As abelhas são responsáveis por uma grande parte da polinização ao redor do planeta. E nós aqui, não existe uma preocupação dos órgãos governamentais, principalmente os ambientais, com relação à diminuição da população das abelhas. Semanas atrás, um levantamento feito no Rio Grande do Sul mostra a morte de 500 milhão de abelhas no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no Paraná, regiões produtoras de grãos. Infelizmente, Guido, a situação da maioria das pessoas em não se preocupar com a preservação desse bichinho tão útil à vida do planeta e o aumento e o crescimento do setor agrícola vem prejudicando, por exemplo, a própria produção de mel, inviabilizando o setor e automaticamente colocando em risco uma série de áreas aqui no Brasil, né, Guido? Exatamente. E é bom que nós saibamos das 141 espécies de plantas alimentícias que nós cultivamos, 60% destas espécies necessitam dos insetos polinizadores, principalmente as abelhas. E aqui para nós no Cerrado, as abelhinhas nativas, pois elas são pequenininhas e conseguem adentrar nas flores muito pequenas que o nosso Cerrado tem. E muitas flores dessas são plantas medicinais altamente eficientes, né? Muitas plantas estão sendo estudadas, confirmadas por conta dos seus efeitos farmacêuticos, curativos, e nós precisamos preservar estes insetos, Antônio. Guido, eu estava vendo um documentário outro dia, é interessante. Quando você tem uma área de girassol, que ali aquela flor produz ali muito pólen, muita coisa, né? As abelhas conseguem produzir por hectare, em cada 10 mil metros quadrados, 800 quilos de mel. É muita coisa. É um negócio fantástico, além do benefício que traz para a própria planta, né? Exatamente. Quer dizer, nós vamos extrair o mel destas abelhas e elas vão fazer todo esse trabalho de polinização, ou seja, da fecundação das flores para que essas flores se transformem em frutos. Eu acho, Guido, que isso daí tudo é uma questão de conscientização. É uma questão
do próprio ser humano dar valor a esse inseto benéfico ao ser humano. Infelizmente, o que nós estamos vendo é justamente o contrário. Ô Guido, vamos para o intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente volta, vamos falar sobre as mudanças climáticas que estão acontecendo no planeta. É um minutinho só, nós voltamos já.